Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja bem-vindo ao podcast do Vitor, o melhor podcast de estudos, leitura, produtividade e cultura. Eu já peço desculpas porque semana passada eu não postei nada. Cara, esse calor tá tão grande aqui no Rio de Janeiro que não dá vontade de fazer nada. Nada. Só dá vontade de ficar deitado, sobrevivendo. Então, tá difícil, mas de qualquer forma eu tô aqui tentando gravar alguma coisa sem muita vontade por causa desse calor, mas eu tô aqui. Antes de começar o episódio, aviso rápido. Tem um artigo na descrição que é um complemento a esse podcast. Cara, eu tô desde 2019 produzindo conteúdo na internet e agora eu tô ganhando um cascalhinho lá de anúncio no blog. Então, mesmo se tu não for ler, clica, fica lá uns 2 minutinhos dando uma olhada nos anúncios. Me dá essa ajudinha aí pra eu ganhar uns centavinhos de dólar. Não tô ganhando muita coisa, né? Bem pouco na verdade, mas se você pode me ajudar dessa forma, eu ficaria muito grato. Qual é o tema de hoje, pessoal? Essa questão de a gente tende a achar que eu não sei o que eu tô fazendo, não sei o que eu tô fazendo da vida, eu tô no meu trabalho e eu não sei direito o que eu faço, eu não sei me manter organizado, etc. Olha, essas pessoas bem-sucedidas, elas sabem o que estão fazendo, elas estão tendo resultados, etc. Só que, na verdade, a maioria das pessoas também não sabe muito bem o que está fazendo. Se você pegar um empreendedor de sucesso, ou um cara, sei lá, que passou num concurso, ou um cara que entrou na política e tem carreira na política, pessoas assim que são tidas como bem-sucedidas, e você perguntar para elas, o que você fez para chegar lá, né? Cara, a maioria das pessoas não sabe explicar. A maioria das pessoas não sabe explicar, não saberia replicar o que fez ela se tornar bem-sucedida, para início de conversa. E muitas vezes essas pessoas são as pessoas que estão produzindo conteúdo no YouTube sobre como ganhar dinheiro, como passar em concurso, como fazer isso, como fazer aquilo. Quando na verdade existe um grande elemento de desconhecimento, de imprevisibilidade, de aleatoriedade e de sorte que faz parte da vida das pessoas. E isso também está presente nas nossas atividades. Porque quando a gente vê as pessoas falando, eu consegui aqui, montei uma empresa, organizei não sei lá o que, fui bem sucedido, ganhei dinheiro, investi aqui não sei lá o que. Se você for parar para ver, você vai ver que a pessoa não tem controle total do que está fazendo. Muito embora a gente ache que tem. Tá? Muito embora a gente ache que tem. O ser humano, ele é um animal racional, né? E ele tem essa tendência de querer controlar as coisas, controlar as situações, descobrir o que está acontecendo, descobrir o princípio das coisas, como as coisas se organizam. O próprio Aristóteles, ele diz, né, que o ser humano tem o desejo inato de conhecer as coisas, né, de saber e tal. Então, naturalmente, a gente quer conhecer as coisas que nos cercam, tá? Só que, muitas vezes, os elementos que a gente desconhece são muito maiores, né? Isso aí é quase sempre. E isso faz, por exemplo, com que a gente às vezes inicie um empreendimento, inicie um projeto, querendo controlar tudo e ter todas as métricas ali, ter tudo direitinho. E aí a gente paralisa e nunca começa nada. Sendo que é natural que a gente não controle todo o processo, não controle todas as coisas que a gente está fazendo. Então, isso faz parte da vida. E o pensamento científico de hoje, ele corrobora com essa visão, né? A gente tem essa impressão de que tem tudo que ser pela ciência, tudo que ser feito através da ciência, tem tudo que ser feito através de um método validado, com relevância estatística, que possa ser reprodutível, que as pessoas, os pares possam testar, etc. Né? A gente quer alguma coisa que esteja na métrica do pensamento científico atual. Sendo que você vai ver, a maioria das coisas da nossa vida não seguem esses princípios.
Nossa vida familiar não segue esses princípios. Nossa vida no trabalho não segue esses princípios. Nossa vida nos investimentos muitas vezes não segue esses princípios. Muitas vezes nossa vida espiritual não segue esses princípios, tá? E isso se infiltrou na nossa mente, eu acho que é por causa do mecanicismo, digamos assim, né? Do racionalismo, né? Mecanicismo lá de Newton, racionalismo Descartes, de querer explicar as coisas racionalmente, através de causa e efeito e tal, quando na verdade o mundo ele é um grande desconhecido. Por isso eu acho que a mensagem central, né, que eu preciso passar é que é natural você não saber as coisas que você está fazendo, por exemplo, no seu trabalho. Ah, Vitor, como assim? Quer dizer que eu não sei que estou fazendo trabalho? Olha, você sabe, mas você concorda comigo que existe muita coisa de imprevisibilidade, né? Eu vou usar um exemplo aqui, né? Vamos supor que você trabalha numa indústria, aquelas fábricas que fazem comida, bebida, né? Que você vê, que são plantas industriais grandes, né? Que fazem vários produtos e tal. Vamos supor que você seja um daqueles caras que está trabalhando empacotando alguma coisa. Você não sabe todo o processo que o objeto passa para ficar pronto. Você só sabe aquela sua parte, boceja aqui, de empacotar. E aí você pode estar falando, Vitor, mas pô, a maioria dos trabalhos hoje em dia não são assim, né? A maioria dos trabalhos no mundo moderno tem a ver com serviços. Só que também é assim. Vamos pegar uma empresa. Eu trabalho no marketing, né, de uma determinada empresa com redes sociais. Mas eu não sei o que o social media dessa empresa faz e como é o processo. Eu não sei como o editor de vídeo que faz os vídeos, ele recebe esses vídeos para fazer. Eu não sei como uma outra pessoa grava as aulas. Eu não sei como os professores gravam as aulas. Eu não sei como funciona o financeiro da empresa. Não sei como funciona o jurídico da empresa. Não sei como funciona o RH da empresa. Resumindo, muitas coisas do meu trabalho eu desconheço. Porque eu trabalho apenas em um setor da empresa. E vamos supor que você é um empreendedor e você tem uma empresa ali com 10 pessoas. Muito provavelmente você não vai ter o conhecimento do que o cara do TI está fazendo. E você também não vai ter o conhecimento do que talvez o cara do financeiro esteja fazendo. Provavelmente também não vai ter conhecimento do que o cara ali do operacional vai estar fazendo. Então, mesmo você sendo o dono da empresa, muitas vezes você não vai dominar todos os processos dessa empresa. Então, é natural que você, quando esteja no empreendimento, você não domine todo o processo. Você não saiba explicar todo o processo, sabe? E as pessoas têm essa mania em tudo, nos relacionamentos, querem explicar tudo, na vida familiar querem explicar tudo, mas muitas coisas não têm explicação. Isso no mundo do trabalho se deve à superespecialização, né? Cada um tem uma função muito especializada na empresa. Eu posso citar um outro exemplo aqui. Por exemplo, na pesquisa, né? Então, por exemplo, eu trabalhei como pesquisador, né, no mestrado, no doutorado, na área de polímeros, que essa área, de uma forma assim mais simples de falar, é plástico, borracha, né, materiais desse tipo. Eu pegava os materiais e o meu objetivo foi fazer uma síntese desses materiais, né, foi criar materiais novos, modificados, né, quimicamente, para melhorarem as suas propriedades. Mas assim, quando eu fazia as reações químicas, é claro que eu procurava outros artigos para explicar o que estava acontecendo. Mas eu não ia a fundo. Eu muitas vezes pegava a referência daquela pessoa, falava, olha, esse cara fez isso aqui. Beleza, então eu vou tentar fazer o que ele fez e ver se dá certo. E aí dava certo. E aí eu continuava meio que confiando no que o cara do outro artigo falou. Então, eu não dominei totalmente a parte da síntese química. Eu simplesmente peguei o que outros autores fizeram, juntei de uma forma que fazia sentido na minha pesquisa, para a aplicação que eu queria, e fiz, certo?
A mesma coisa também acontece, por exemplo, nas finanças, né? Às vezes você vê vários investidores aí de sucesso, mas às vezes o cara deu uma ou duas tacadas de sorte que renderam um grande lucro ali no portfólio dele, e ele se tornou um cara bem sucedido e tudo mais. Tem muita gente que investiu no Bitcoin cedo, né? E ganhou dinheiro, e com isso fica confiante e tal, de que vai ficar tudo bem, e o cara manja muito, mas não é bem assim, né? Na própria área da química, às vezes a gente faz uma reação química, e até na faculdade, né, que eu fiz faculdade de química, a gente faz ali a faculdade, faz as coisas direitinho, e quando a gente vê, na verdade, o que a gente está ali fazendo não é uma coisa muito com base teórica. Muitas vezes a gente está numa aula de laboratório, fez ali a ligação, mas beleza, vou usar um exemplo aqui, né? Por que polar, um solvente polar se aproxima da substância polar e o solvente apolar se aproxima da substância apolar? Porque são similares quimicamente. Mas tá bom, o que isso significa? Aí você aprofunda e você entende, né? O momento de polo que é igual a zero, que é diferente de zero e tal. Só que a maioria das pessoas não vai entender isso e vai ter só o processo prático em mente. Muitos profissionais técnicos em química são assim. Até mesmo na elétrica, ou eletrônica, né? Acho que é eletrônica que seria o termo mais apropriado. Durante uma época eu me aproximei, aí quando eu era do ensino médio, da galera da turma de eletrônica, né? Que eu fiz técnico. E assim, eles explicavam como é que é o positivo, negativo, né? Não sei lá o que, terra, blá blá. Mas mas como é que é isso? Por que isso é assim? E eles não sabiam explicar muito bem, sabe? Porque a condutividade elétrica do ouro é maior do que a do cobre. Mas o quê? Por quê? Por quê? E as pessoas não sabem. Então, é natural você não dominar todos os processos na sua vida. Entendeu? Você não conseguir explicar tudo. Mesmo assim, você deve fazer. Por quê? As pessoas acham que primeiro a gente pega só a teoria e depois a gente vai na prática. Muitas vezes é o contrário. A gente começa na prática e depois vai para a teoria, né? As pessoas querem ir do geral para o específico, né? Da teoria para a prática. Mas muitas vezes é do específico para o geral. Ou seja, o raciocínio dedutivo, né? Putz, agora eu sempre confundo indução e dedução. Peraí. Vou jogar aqui no Google. Indução e dedução. Isso aí é coisas do Bacon, do Galileu, né? Esse tipo de coisa. Aqui, ó. Tá carregando o conceito de indução e dedução e a diferenciação entre eles. Aqui, ó. Dedução parte de algo certo. Olha aqui. Indução, você pega dados e fatos semelhantes para a definição de uma certeza comum. Ou seja, você vai do efeito para a causa, do particular para o geral. Ou seja, da prática para a teoria. E a dedução é o contrário, você vai da teoria para a prática. A gente só está acostumado com a dedução. O nosso sistema educacional ele funciona assim, né? A gente vê uma teoria, depois faz exemplos, depois faz exercícios, né? Nas matérias de exatas não é assim. Mas na vida real, cara, a maioria das vezes o nosso raciocínio é indutivo. A gente vai da prática para a certeza da teoria, tá? O processo científico, ele envolve as duas coisas, né? Porque primeiro você tem a hipótese, né? Ou seja, você tem ali digamos assim, um raciocínio dedutivo, você tem a hipótese e tenta ir para a prática, para a experimentação, você vai ou seja, do geral para o particular, e depois, com os experimentos, você vai para uma teoria, que pode ou não corroborar a sua tese inicial, né? Ou seja, primeiro é dedutivo, depois é indutivo, né? Então, cara, é natural que você não conheça tudo do que você está fazendo, que você tenha que tatear no escuro até achar uma luz, entendeu? Por exemplo, eu tô com esse blog, tô ganhando uma merrequinha aí, mas, pô,
Eu comecei blog em 2017, sem fazer nada, sem entender SEO, sem entender como fazer interlink, todas as coisas técnicas que são importantes para o seu blog ter mais visita, né? E AdSense, etc. Então é interessante você notar esse tipo de coisa, porque sem isso você acaba não tendo resultados na vida, né? E isso te amedronta de alguma forma. Você quer ali ter o domínio de tudo e tal, e isso não acontece. A fé é muito mais presente na vida das pessoas, e isso independe de... Não estou falando de fé religiosa, a fé, né, que as coisas funcionam, sabe? A fé que as coisas funcionam, a fé que a água é molhada, a fé que, sei lá, o sol vai nascer, sabe? A gente tem vários elementos de fé na nossa vida que a gente ignora por causa do nosso mundo materialista, entendeu? Então não fique desesperado, é assim mesmo. A gente não sabe muita coisa do que acontece com a gente, tá? Muitas vezes é tentativa e erro até você chegar a uma conclusão. Inclusive, tem um conhecido meu que ele trabalha com Growth Marketing, né? Growth Marketing. E ele fala, cara, o Growth Marketing você pega duas variáveis e testa, o que der certo você continua, e depois lá na frente você pega mais duas variáveis e testa e continua. E assim sucessivamente. Ou seja, isso já parte do princípio de que não existe um princípio que vai funcionar sempre. Muitas vezes é na prática. Inclusive, aquele livro Startup Enxuta. Cara, eu vou botar esse livro como material complementar. Startup Enxuta, bem legal. Esse livro, Startup Enxuta, ele fala justamente sobre isso. Ele diz o seguinte, olha, a gente tem ali uma hipótese do que vai vender na nossa startup, na nossa empresa inovadora, e às vezes a gente bota no mercado e vê que os caras querem um negócio totalmente diferente. Então, o que eu vou fazer? Vou pivotar, né? Vou mudar a minha proposta. Botar o meu produto para um outro público ou com uma outra proposta que aí vai chamar mais a atenção das pessoas. Então, cara, é natural, tá? Aceite isso para sua vida e curte, compartilha, comenta, indica para um amigo e tchau!